Olá, muito prazer. Eu sou a psicóloga Mariana e eu quero me apresentar para você e te dizer quem eu sou, um pouco da minha profissão, do meu trabalho, do que eu tenho para te ofertar nesse curso. Eu sou psicóloga, eu já trabalho na área clínica, agora em 2023 vai completar 10 anos. Ao longo de todos esses anos de experiência, eu somo já aproximadamente 600 pacientes atendidos. E isso, na verdade, é só o número que eu consegui contabilizar através de prontuários, de registros de palestras e de acompanhamentos, mas com certeza vai para um pouco além disso. Então eu tenho para te oferecer não só esses anos todos de experiência na área clínica e na tratativa de diversos tipos de doença mental, mas eu também tenho 3 especializações, sendo elas uma em psicopatologia e dependências químicas, outra em terapia cognitivo-comportamental, outra em psicologia hospitalar, e eu também estou concluindo agora um mestrado em psicologia clínica. Também tenho uma formação em teoria dos sistemas, em constelação sistêmica, também tenho formação em EMDR e outros incontáveis cursos livres que acho que não vem ao caso mencionar aqui. E eu acho importante dizer isso para que você saiba que tudo que eu vou trazer aqui ao longo desses nossos encontros não são pautados em achismos meus ou em vozes da minha cabeça, em senso comum, mas em muita ciência, ciência aplicada, em tudo aquilo que eu pude aprender ao longo desses anos de estudo, mas também em tudo aquilo que nenhum livro me ensinou. Tudo aquilo que eu não pude aprender lendo, que eu pude aprender não de ler, não de estudar, mas da minha prática, da minha experiência, de entender o que funciona, o que não funciona, o que dá certo e o que não dá na minha prática clínica e com a minha abordagem. Então, sim, tem muita coisa aqui de ciência e de teóricos de longa data, mas também tem muito da minha própria experiência enquanto profissional, de coisas que têm dado certo para os meus pacientes e para mim mesma, e que por isso eu com prazer vou passar para você. Bom, você veio aqui para aprender e entender um pouco mais sobre crises de pânico e ansiedade. E eu quero começar te dizendo que a crise de pânico e a ansiedade, ela tem um cerne comum, que é o estresse. E eventos estressores agudos e intensos, massacrantes, que estejam associados a ela. Existe um causador, existem agentes por trás disso. E por que a importância da gente falar sobre isso hoje? Lógico, porque tem pessoas que estão doentes e sofrendo de forma aguda com sintomas de crise de pânico e ansiedade. E para você ter uma ideia do montante do qual nós estamos falando aqui, nós estamos falando hoje de uma pandemia que não é de Covid, mas de uma pandemia de doenças mentais. Se você olhar para os números estatísticos acerca de transtornos de ansiedade diagnosticados no mundo, a gente pode estar falando de coisa de 20% da população jovem mundial diagnosticada com algum tipo de transtorno de ansiedade. 20%. Isso é 1 em cada 5 da população jovem. E aqui, queridos, eu estou falando apenas do número de pessoas que se sentiu mal bastante para procurar algum tipo de serviço ou para falar sobre isso e teve o seu dado contabilizado. Então você imagina que esse número pode ser muito maior. É alarmante, é gritante. Nós estamos sim vivendo uma pandemia de crises relacionadas a problemas de estresse, ansiedade e pânico. É lógico que não ao acaso esse curso vem depois de um número pandêmico, né? Após a pandemia assim, do Covid-19, que agravou, em muitos casos, pessoas que já tinham problemas com crise de pânico e ansiedade anteriormente e ficaram muito piores.
Pessoas que às vezes já estavam até remidas da questão voltaram a ter, ou que já não tinham há muito tempo, voltaram a experimentar crises de pânico e ansiedade. E pessoas que nunca haviam tido sintomas com relação a isso passaram a ter também. E aqui tem coisas muito importantes acontecendo, em que a gente pode estar falando não só dos aspectos psicológicos, sociais, do que nós vivenciamos durante a pandemia, que já eram por si só potencialmente perigosos para gerar esse tipo de problema, o isolamento social, o medo de morrer, o alarmismo midiático dioturno acerca dos números de mortes e casos e tudo mais. E que isso por si só já deixaria qualquer pessoa num estado, para dizer minimamente alterado, não é? Mas vai para além disso, na minha opinião, e muitos estudos têm mostrado isso. O contato com esse vírus da pandemia, ao meu ver, e o que muitos estudos têm demonstrado, provoca, sim, algum tipo de alteração no nosso sistema nervoso central. E eu não vou entrar aqui muito nesse mérito mais técnico-científico da questão, que você pode procurar com especialistas médicos na área falando sobre isso. Mas com certeza, o vírus é um vírus que se deposita e age sobre o sistema nervoso central e que de alguma forma provoca desregulações. Desregulações a nível de humor, de ansiedade, de depressão, questões relacionadas à atenção concentrada e à memória e estresse. Muitas pessoas ficaram com esses sintomas se arrastando ainda por muito tempo depois do Covid, ficaram com sequelas. Então, acho que vai para além de questões só de ordem psi, assim, só de ordem do que nós vivenciamos internamente na nossa experiência coletiva com relação à pandemia, mas também para uma ação fisiológica, biológica do vírus sobre o nosso corpo. Mas seja como que for, o que está envolvido em tudo isso, o fato é que existe um caminho muito sólido, muito concreto, para que você possa trilhar, para se libertar do que quer que seja que você esteja vivenciando. Eu quero te dizer que eu vim me debruçar a escrever sobre isso e a criar esse curso para te ajudar, não só porque depois da pandemia praticamente todos os meus casos em consultório envolvem pânico e ansiedade, mas porque eu mesma passei por situações de crise de pânico e ansiedade. E eu tive que me debruçar sobre o tratamento dessa questão em mim. E por isso, por entender o que funcionou para mim e o que funcionou para os meus pacientes, eu vim aqui hoje com um compilado de coisas que podem sim te ajudar. E nessa primeira aula, eu preciso te dizer que a gente vai aqui por duas vertentes, basicamente. Bom, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, não é? E como eu já lhe disse no início, o que significa que a minha abordagem é uma abordagem bastante técnica, bastante intervencionista, pautada muito em recursos práticos para você utilizar no seu dia a dia, para você executar, que se você conseguir colocar em prática, vão dar certo, vão funcionar. E não só técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que tem por base uma mudança da forma como você interpreta as coisas, como você analisa as situações ao seu redor, para que então você consiga expressar respondentes físicos, emocionais e comportamentais diferentes para as mesmas situações que te cercam e que consiga modificá-las. Mas não só na terapia cognitivo-comportamental, mas também de tantas outras coisas boas que vêm de todas as teorias. E aqui eu faço um compilado de técnicas que surtem resultado que não vem só da teoria cognitivo-comportamental, mas como eu falei, da teoria dos sistemas, da terapia da aceitação e do compromisso, técnicas que vêm de origem da psicanálise, como de hipnose, de atenção concentrada, de questionamento, que surtem resultado também e que também utilizaremos. Então, sim, terapia cognitivo-comportamental, mas não apenas.
tudo aquilo que eu tenho para te oferecer, que eu entendo que surte resultado e que faz efeito, eu vou te oferecer aqui. O que não significa também, entenda que o que eu não te trago não surte efeito. Né? Eu estou falando, pelo contrário, tem muitos outros profissionais aí no mercado que trabalham com outras técnicas, com outras abordagens, que também podem surtir efeito. Mas eu estou te falando do que eu utilizo, da minha prática diária, que são práticas, sim, adaptadas para aquilo que eu percebi que surte melhor resultado e melhor efeito com os meus pacientes e comigo mesmo. Porque eu também as utilizei e as utilizo quando eu preciso na minha vida, por que não? Não é? E num aperfeiçoamento desses manejos e dessas técnicas, eu posso te dizer hoje com satisfação que a média de alta dos meus pacientes é de 6 a 10 sessões. Porque funciona e funciona de verdade. Então, a minha abordagem vai por essas duas vertentes. A primeira delas é, então, de te fornecer recursos práticos para você utilizar. Do tipo, o que eu faço, Mariana, para controlar isso? Isso está fora de controle. O que eu faço, então, quando eu tenho uma crise de pânico e ansiedade para fazer isso parar? Tem recurso para fazer isso parar? Claro que tem, e eu vou te passar. Então, eu vou te ensinar todas as técnicas possíveis que eu tenha para te oferecer que possam fazer um manejo mais adequado, mais positivo, mais funcional e que surta mais resultado no teu dia a dia. Mas eu não posso ir só por essa linha. Então, a segunda linha de trabalho que a gente vai seguir aqui é te ajudar a entender o que está causando isso em você. A primeira parte é a remediação. Mas eu preciso entender o que está causando isso em você, o que está regendo essas emoções e esses comportamentos e sustentando eles para que eles não sumam e tendam a ficar aí com você o tempo todo. O que está causando isso? A gente precisa, então, cortar esse mal pela raiz. Tá? Para começar, então, eu quero falar para você e com você sobre estresse, sobre ansiedade e também, por que não, sobre trauma, porque essas coisas estão relacionadas entre si. Quando a gente fala de eventos estressores, a gente está falando das respostas mais primitivas, mais originais que você possa ter com relação a uma situação que está aparecendo no teu dia a dia. O estresse é aquilo que a zebra passa lá na África e que todos os animais passam, que é, eu vejo uma situação de ameaça, o leão está vindo para me atacar e o meu cérebro emite uma série de respondentes físicos, corporais, emocionais, para que eu me salve de uma situação de perigo iminente, de uma ameaça avassaladora. Só que o que acontece com a zebrinha lá na África, né? O estresse vem, o leão aparece e o leão começa a investir contra a zebra. O corpo dela libera uma série de respondentes que são muito semelhantes aos seus, você vai perceber. Taquicardia, manda todo o sangue do corpo para os músculos e para os pulmões para que ela possa correr e se livrar. Né? Então, taquicardia, respiração acelerada, todo o sangue vai para os músculos, porque naquela hora não é importante você digerir comida, não é importante você cuidar do seu sistema imunológico, não é importante você absorver nutrientes, não é importante você ovular, você menstruar, você se reproduzir, não é se curar, não é importante nada disso, o importante é só você correr. Então todos os processos fisiológicos estão associados a isso. Fuga e esquiva, corra. Né? Talvez seja isso que você sinta quando vem uma crise de ansiedade e de pânico também em você. Taquicardia, sudorese, vontade de sair correndo, um desespero absoluto, respiração acelerada, o ar não entra, você não consegue parar com os pensamentos intrusivos que vêm à sua mente. Por quê? Todo o teu sangue não tá no cérebro, tá nos músculos. Você não consegue pensar direito, você não consegue oxigenar o teu cérebro direito para pensar de maneira adequada. Com isso, teu corpo começa a liberar também um monte de glicocorticoides, acúmulo de cortisol no corpo vai acontecendo. Cortisol é esse que a gente pode explanar
uma palestra inteira sobre as ações dele sobre o nosso corpo, que provocam uma série de doenças com o seu acúmulo de estresse crônico continuado ao longo de anos. Vai gerando todo tipo de inflamações, de doenças no nosso corpo, inchaço, ganho de peso, síndromes metabólicas, morte de neurônios, perda de conexões neurais, desregulação de todo tipo no teu corpo, inclusive da produção de neurotransmissores do bem-estar, que fazem com que você se sinta bem e que tenha felicidade. E com isso vem também depressão, insônia, todas as doenças relacionadas também à falta de sono. A falta de sono também vai aumentando o nível de cortisol no corpo. Enfim, é um ciclo. O que acontece? A zebra, quando ela corre, ela se livrou do leão, acabou. Fim. Ela volta com a vida dela normal. Ela correu, ela queimou todo aquele cortisol liberado no corpo dela. Ela se livrou e ela para com todos aqueles respondentes. Ou então ela morreu, né? E aí também acabou o estresse de qualquer forma. O que acontece é que o ser humano não é tão simples assim. Ao longo da nossa história de vida e da nossa evolução, a gente foi de alguma forma perdendo aonde que tá esse botãozinho do desliga, do para. A ameaça não está mais acontecendo. Sabe por quê? Porque a gente não para de fato. E porque a ameaça vem de dentro, ela não vem de fora. Os teus pensamentos não param, tuas preocupações não param, tuas inseguranças internas não param. E aí todos aqueles respondentes físicos, emocionais, sensações físicas também não param. Também não param. Porque a ameaça não vem de fora. Ela vem de dentro de você. E aí você tem dificuldade de encontrar onde está o botão de desliga e de pare. E mesmo quando existam fatores relacionados ao exterior que você possa eventualmente parar, na nossa modernidade atual, com todas as tecnologias, você sai do trabalho e você continua trabalhando. O teu celular não para. Acabou o teu horário de expediente, mas você continua com o teu celular ali, ó, sem parar, com um monte de mensagem, um monte de coisa acontecendo. Eu tô falando tudo isso para que você entenda que você não tá sozinho. Você não está sozinho. Você não é vítima exclusiva dessa situação. É mais comum do que você imagina. Milhares e milhares, ou milhões e milhões de pessoas estão sofrendo da mesma coisa que você.